1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 24. Diz assim 1 Pedro, capítulo 2, 24. Ele mesmo, Jesus, levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos que o Senhor mais uma vez se revele a nós para a Tua glória e nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Minha esposa conta que quando ela vai ao mercado e leva as crianças, geralmente quando vai passar assim no caixa, o meu filho, Rian, ele fica assim olhando, meio que abismado. Sabe aquelas fotografias que são colocadas nos maços de cigarro? E ele fica abismado com uma expressão mais ou menos que quer dizer assim: mas se isso pode fazer tamanho mal, por que as pessoas compram? Por que as pessoas compram uma coisa que pode fazer isso com elas? E eu só estou pegando uma ilustração, mas isso pode-se dizer a qualquer coisa relacionada àquilo que possa se dar o nome de pecado. Porque pecado não é só uma questão de transgressão à lei da vida, à lei de Deus, mas é uma questão de escravidão. É uma escravidão em que a pessoa está em algo que ela sabe fazer mal para ela. Algumas não sabem, mas algumas sabem, mas não é uma questão assim de que eu quero continuar fazendo isso, ou dependendo disso, ou buscando isso, mas é que já estou há tanto tempo nisso que não consigo mais me libertar disso. A Bíblia diz que nós nos tornamos escravos de quem servirmos. Se nos colocarmos para servirmos ao mal, nos tornaremos muito brevemente escravos dessa coisa que servimos. Então, inclusive, alguém já diz assim: se tem alguma coisa que você não pode ficar sem, então não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Você não consegue ficar sem uma coisa, então não é mais você que tem a coisa. É a coisa que tem você. Não é a coisa que serve você, é você que serve a coisa. Você se tornou escravo dela. E a maior prova é que você não consegue ser liberto dela. E a gente colocou um exemplo, mas pode ser mentira, pode ser infidelidade, pode ser arrogância, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. E é por isso que o Pedro está dizendo assim, que Jesus não apenas foi à cruz para pagar os nossos pecados, que já seria uma tremenda de uma boa notícia maravilhosa. Aliás, a boa notícia do Evangelho é essa, como diz 1 João, ele escreve: filhinhos, eu vos escrevo para que saibais que os vossos pecados são perdoados. E são perdoados por quê?
São perdoados porque alguém pagou a conta. São perdoados porque quando você, ou se você transgride, por exemplo, uma lei de trânsito, daqui a alguns dias vai chegar uma conta na sua casa. Você transgrediu uma lei que está ali para proteger a vida. Você, transgredindo a lei, você está colocando em ameaça não só a sua vida, mas a vida de outros. Por isso precisa ser punido para que a vida continue. E aí você olha lá para a multa de trânsito e você vai ver o preço dela. Então, quando nós pecamos, nós estamos, não é nem tanto uma questão moral, mas uma questão existencial, nós estamos transgredindo contra a vida. Nós estamos nos matando, a nós mesmos, a nossa alma. Percebamos isso ou não, mas a cada vez que nós transgredimos a lei da vida, a lei de Deus, nós damos um passo a mais em direção à morte. A nossa alma vai adoecendo, a nossa alma vai fenecendo, a nossa alma vai se tornando dependente, a nossa alma vai se tornando escrava. A nossa alma vai morrendo alegria, vai morrendo esperança, vai morrendo vigor, vai morrendo força. Nós continuamos vivos, mas por dentro estamos morrendo. É o câncer da alma, que se chama pecado. Por isso que Deus colocou leis para nos proteger dela, mas a questão não é só que o pecado é uma transgressão, o pecado passou a ser em nós uma natureza. Uma inclinação. É como uma vez um colega meu, nós éramos jovens, estávamos sentados assim, e passou uma criança correndo na nossa frente. Ele olhou para mim, o meu colega, e falou: nossa, que vontade que deu de colocar a perna na frente. Essa inclinação para o mal mesmo, de ter prazer no mal, de ter prazer em ver o outro cair, de ter prazer em ver o outro padecer. Então não é uma questão só de transgredir, é uma questão agora de ser. Por isso que o Pedro, ele está dizendo assim, olha, ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. E aí ele está dizendo que é mais ou menos assim, você pecou e aí chegou a conta, uma hora chega a conta. Por mais engraçado que possa ter sido, uma hora chega a conta. Uma hora chega a conta. E aí chega a conta, você fala assim, mas que absurdo essa conta. Só por causa daquilo. Ficar preso até morrer. Que absurdo. Então a gente está tão caído que a gente não se dá conta da gravidade das coisas. A gente está tão caído que a gente não se dá mais conta da gravidade das coisas. Para a gente ficou normal. Normal. Isso aí é normal. Só que quando vem a conta é que a gente cai em si. Essa é a conta? Esse é o preço? Eu não tenho como pagar isso, quer dizer, tenho, morrendo. Só que aí chega Jesus e fala assim, deixa eu dar uma olhada nessa conta. Ambição egoísta. Inveja, ódio, raiva, ressentimentos, falta de perdão, infidelidade. E aí ele pega a conta, coloca assim e sai andando. E você olha para ele, a conta já não está mais com você, está com ele.
E aí você fala, Jesus, só um momentinho aí, porque a conta está no meu nome, então como que é que vai ficar esse negócio? Ah, eu já sei, o senhor está indo lá no tribunal da justiça me defender, né? Porque essa conta é injusta. É isso que o senhor vai fazer lá. E aí Jesus olha assim para você e diz, não, na verdade, não tenho que interceder essa conta que é justíssima. É justíssima. O salário do pecado é a morte. Você já sabia disso? Que o salário do pecado é a morte? Ou você não tinha se dado conta da gravidade? Para você virou uma brincadeira. O salário do pecado é a morte, filho. Bom, então o que o senhor vai fazer com essa conta? Se o senhor não vai interceder lá por mim para ela ser cancelada? O que eu vou fazer? Eu vou lá pagar por você. Eu estou indo lá para a cruz pagar essa conta. Para você. E por você. Essa conta que você não se deu conta. Eu estou indo lá pagar para você. Mas o preço é a vida, o preço é a morte. Eu sei, o preço é a morte. Então o que o Pedro está dizendo é isso, a conta está paga. A conta está paga. Porque Jesus pagou. Ele levou, tirou de nós. Tirou a conta. Por isso que o Paulo vai dizer assim, quase que não se aguentando em si, Colossenses 2, 13 e 14, Deus nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos. Não é só alguns, todos os nossos pecados. E apagando a escrita de dívida, a nota promissória, a conta, que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a de nosso meio, tirou de nós, cravando-a na cruz, tetelestai, está pago. Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, pela vida de Jesus derramada na cruz, foi pago. Foi pago. E isso por si só já é uma baita de uma notícia. Esse é o Evangelho. A tua conta está paga. Está paga. Agora, não seria uma notícia completa, de boa, se você soubesse que a sua conta está paga, mas você continua com essa inclinação, porque você vai continuar fazendo as mesmas coisas. E essas coisas que a princípio você acha que são inofensivas, elas vão se voltando contra você. Elas vão sugando a tua vida, elas vão sugando a tua força, elas vão sugando a tua alegria. Você percebendo ou não, elas vão tirando a tua vida. Então o Pedro vai além, ele não diz só que ele levou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, mas ele continua para quê? Mortos para os pecados, ou seja, não vivendo mais para os pecados. Pudéssemos, nós não podíamos, estávamos escravos. Não tínhamos forças para nos libertar, mas Ele morreu na cruz, para que agora nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Por quê? Porque pelas suas feridas fostes sarados. É como alguém que vai no médico todo doente, e o médico diz, não tem cura, isso aí vai dar em morte. A não ser que alguém fique doente no seu lugar e dê a saúde dele para você. E foi isso que Jesus fez.
me dá a sua doença, e eu te dou a minha vida. Porque se você continuar com essa doença, você vai morrer. Então me dá essas chagas. Eu tomo a sua doença para mim. Eu fico doente no seu lugar. E te dou a minha saúde. Te dou a minha vida. Por isso, pelas suas feridas, fostes sarados. Está sarado. Está curado. Para que já não morra, mas viva. Ele levou os nossos pecados e nos entregou a sua justiça. Ele levou a nossa condenação e nos entregou a sua salvação. Ele levou a nossa morte e nos entregou a sua vida. É ou não é digno do nosso louvor? Então é como se você estivesse lá naquela cadeia que te prendeu, que vai te levar à morte, que já está te matando. E aí Jesus então paga a conta, mas ressuscita, porque Ele mesmo não tem pecado e a morte não tem poder para retê-lo. Ele pagou, morreu, e acabou o poder da morte, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou com as chaves da morte, com as chaves do inferno nas mãos. Tomou a chave do inferno nas mãos. E aí chegou lá naquela sua prisão, naquela sua cadeia, e crack, abriu. E fica te esperando aqui do lado de fora. Por que você ainda está aí dentro, filho? A cadeia já foi aberta. A conta já foi paga. A cura foi dada. E a cadeia foi aberta. Agora, saia desse caminho que vai te levar à morte, vai trazer sofrimento não só para você, mas para os que estão ao teu redor. E vem andar comigo. Vem andar comigo agora nesse caminho de justiça, que leva à vida, que leva à salvação, que é o oposto do caminho da morte. E aí fica a pergunta, por que tantos continuam aqui então? Se a proposta é deixar de andar num caminho que leva à morte e passar a andar num caminho que leva à vida, porque quando a gente está aqui, a gente se pergunta, ok, Jesus, esse caminho que leva à vida, o Senhor já pagou, eu sei que eu não entro nesse caminho por mim mesmo, o Senhor que me traz, o Senhor que me redimiu. Mas como que é andar nesse caminho de justiça? Porque o Pedro está dizendo assim, para que pudéssemos viver para a justiça. Como assim viver para a justiça? Não, a minha proposta de vida é o seguinte, a partir de hoje você só vai viver para fazer aquilo que é bom. A partir de hoje você só vai viver para fazer aquilo que é certo. A partir de hoje você vai viver só e tão somente para fazer aquilo que é correto. Aquilo que é justo, não no sentido de vingança, mas no sentido daquilo que é apropriado. A fim de que você não seja mais um portador de maldições, mas você seja, junto comigo, um portador de bênçãos. Para que você ande junto comigo, o meu povo, porque não estamos sós nesse caminho, outros já foram libertos, e vocês serão como anjos meus nessa terra. E aí já não é uma questão mais de poder ou não, porque nós já podemos. Por tudo que Ele já fez na cruz. Pagou a conta, nos sarou pelas suas chagas e nos libertou, nos redimiu. Mas sabe por quê? Muitos de nós, embora já tenhamos recebido tudo isso de graça, ainda não andamos com os dois pés no caminho da justiça, que leva à vida, o caminho proposto por Cristo.
que não é caminho fácil, mas é caminho de paz, é caminho de alegria no Espírito Santo. É porque muitos de nós olhamos para esse caminho e dizemos assim: sabe o que é, Jesus? É que a gente ainda não está no céu. Se eu for andar nesse caminho que o Senhor está propondo, de só fazer o que é bom, de só fazer o que é certo, de só fazer o que é justo, nesse mundo com tanta gente ruim, sabe o que vai acontecer, Jesus? Vão me passar para trás. Vão tomar a minha frente. Se eu viver essa vida que o Senhor está propondo, Jesus, sabe o que vai acontecer? Vão me fazer de bobo. E eu não quero que me façam de bobo. Não tem, inclusive, aquela expressão: eu sou crente, mas não sou bobo? Pois é. Então a pergunta que eu gostaria de responder hoje com você, porque ainda assim, a proposta de andar no caminho da justiça de Jesus é ainda a melhor vida que você pode ter. Porque ainda assim é a melhor vida, é a melhor maneira de você gastar os anos de vida que você ainda tem. Por quê? Bom, primeiro, porque andando nesse caminho de justiça, o caminho da liberdade, nós não somos apenas libertos dos pecados, mas nós somos libertos da vergonha. A não ser que entremos num estado que já não temos mais vergonha de nada, mas se ainda temos, é uma bênção ser libertos da vergonha. Porque, como alguém já disse, a calúnia só é um problema se ela for verdade. A calúnia só é um problema se ela for verdade. Por quê? Porque aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, uma hora aparece. A gente não consegue esconder por muito tempo quem a gente é. Diga-se aí os casamentos, não é? A gente consegue fazer um papel por um tempo, mas não todo o tempo. Como alguém já disse, é possível enganar todos por algum tempo. Muitos por todo o tempo. Ou melhor, alguns por todo o tempo, mas não é possível enganar todos todo o tempo. O que a gente é, o que a gente faz, uma hora não se esconde mais. Seja bom ou seja mal, por isso que o Pedro vai falar assim, no versículo 15. Pois a vontade de Deus é que fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Caleis a ignorância dos insensatos. A nossa vida pode confirmar ou calar aquilo que falam de nós. A nossa vida pode confirmar ou calar aquilo que falam de nós. É mais ou menos assim: olha, eu vou quebrar o teu sigilo bancário. Aí você não responde nada. Você só entrega a senha. Pode quebrar. Olha, eu vou abrir as tuas gavetas. Você não fala nada. Você entrega a chave. Todas elas. Pode abrir. Olha, eu vou investigar os teus contatos. Você entrega o celular. Já com o WhatsApp aberto.
É como diz um amigo meu, a gente precisa andar direito para a gente poder andar de cabeça em pé. Porque tem bênção, céu maior do que você poder deitar, encostar a sua cabeça no travesseiro e poder saber que você não deve nada a ninguém a não ser o amor. Isso é céu. É céu, é paz. Então vale a pena esse caminho de Jesus, já é vida. Só as noites de sono que você vai economizar. Nossa, saúde para a alma, para a mente, para o espírito, para o corpo. Então, segundo, porque nos liberta do mal que faz mal. O Pedro chega a dizer que é possível que alguns cristãos venham a sofrer não por estarem praticando o bem, mas praticando o mal. Porque o mal faz mal, e tão mal que deixa a pessoa suscetível a repreensões inclusive de incrédulos. Porque andar com Jesus, por favor, entenda isso. Andar com Jesus não nos coloca acima do bem e do mal. Andar com Jesus não nos coloca acima do bem e do mal. Quem fizer o bem, uma hora chega a colheita do bem, e quem fizer o mal, não importa se professa fé em Cristo ou não, uma hora chega a colheita do mal. É o que o Pedro está dizendo. Versículo de número 19: pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado? E sois esbofeteados por isso. Mas, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. É por isso que Jesus disse aquele verso que muitos de nós não entendem. Jesus disse assim: olha, quando alguém te ferir a face, dá a outra. O que ele quis dizer com isso? Para a gente ser bonzinho? O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, para vocês que me seguem, é melhor sofrer o mal 2 vezes do que fazer o mal uma. Do que fazer o mal uma. Porque o mal faz mal, e faz muito mal. O mal faz mal para quem o recebe, mas faz infinitamente mais para quem o pratica. Por isso, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Alguém falou mal de você? Ore, bendiga. Alguém te persegue? Ore que Deus a visite com graça. Alguém te fez um mal? Responda com o bem, porque fazer um mal vai ser mal para você. Vai ser mal para o outro, mas vai ser ainda pior para você. E segundo, meu irmão, Paulo vai dizer assim: não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, ainda parece que não está adiantando nada, não nos cansemos de fazer o bem. Olha, você pode me atacar, mas eu não vou atacar você. Você pode falar mal de mim, mas eu não vou falar mal de você. Você pode me amaldiçoar, mas eu não vou amaldiçoar você, eu vou orar por você. Porque uma hora a colheita do bem
vem. Seja nessa vida, seja no céu, que é ainda melhor. Por isso, se tem uma coisa que eu tenho tentado ensinar para as minhas crianças, quando elas estão brincando assim, e de repente eu vejo que elas são tentadas a se deixarem levar, a assumirem um caminho um pouco recomendável para vencer a outra, em outras palavras, trapacear. Para que falar tão difícil, né? Trapacear. Eu chego e falo assim, eu levo no canto e falo assim: pode falar uma coisa? Você pode vencer aqui entre nós e perder para Deus. Se você vencer, se você atingir o seu objetivo fazendo o mal, você vai vencer aos olhos dos homens, mas você vai perder aos olhos de Deus. Agora, se ainda que você venha a perder, mas fazendo o que é bom, que é agradável, que é justo, que é certo aos olhos de Deus, ainda que você perca, diante de todos os olhares humanos, você é vencedor diante do olhar de Deus. Agora só saiba uma coisa, no último dia, quem vai dizer se você venceu na vida ou não, não vão ser as pessoas. Não será sequer você. Quem dirá se você venceu ou não é Deus. E o que Ele diz fica para sempre. É por isso que há tantas advertências e promessas no livro de Apocalipse. 7 advertências a 7 igrejas, com promessas àquelas que vencerem segundo Deus. Saiba disso. Muitas vezes você vai ter de perder para vencer diante de Deus. Mas ainda que tenha que perder, perca. Porque olha só as promessas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Apocalipse 2:11. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Íntima comunhão com Deus. Apocalipse 2:17. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, também lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse 2:26-28. O vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas, pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Fala para mim se essa que não é a vitória. Graças a Deus. Que aconteça o que acontecer, que nos dá vitória em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nos dá vitória em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então vale a pena. Vale a pena andar nesse caminho proposto por Jesus, porque nos liberta inclusive do auto-engano. E pensou que não há nada pior do que estar auto-enganado.
Se um dia alguém me perguntar, se você me perguntar assim, pastor, como eu posso ter certeza, convicção, de que de fato eu sou de Cristo? De que de fato eu pertenço ao seu rebanho? Como eu posso ter certeza? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o meu coração? Eu te diria assim, olhe para o teu coração, veja se aí há a fé salvadora no Cristo crucificado pelos teus pecados, mas ressurreto ao terceiro dia para que você viva. Vê se tem essa fé da graça aí no seu coração. Se você já entregou a sua vida a Ele, se você confia só nele, para que as tuas cadeias sejam quebradas, você seja liberto e você seja conduzido no caminho da justiça, rumo à vida. A vida que não acaba, a vida que é definitiva, a vida que é verdadeira, a vida que é completa, a vida que é plena. Veja se tem essa fé. Então olhe sim para o seu coração. Pastor, devo olhar para aquilo que a minha boca confessa? Sim, observe o que a sua boca confessa, porque o que a boca fala é aquilo que está cheio o coração. Veja se a sua boca professa sim fé em Cristo Jesus como teu único Senhor, teu único Salvador. Veja assim, mas não se esqueça de olhar também para os teus pés. De olhar para os teus pés. E checar, observar, conferir se os teus pés estão pisando sobre as pegadas de Jesus. Se os teus pés, no dia a dia, dentro de casa, fora de casa, quando está todo mundo sabendo, quando está ninguém, se os teus pés estão pisando nas pegadas de Jesus. Porque a maior evidência que alguém está com Jesus e se está andando no caminho de Jesus, a despeito do que a boca diga. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas Senhor, eu não consigo, eu te ajudo, vem comigo. E quando você não conseguir, eu te carrego, mas vem comigo. Vem comigo, eu te ajudo. Você não anda nesse caminho sozinho, eu ando com você, eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Não vos deixarei órfãos. Eu sou o pastor que quando você se desvia, eu vou atrás para te trazer de novo para andar sobre as minhas pegadas, mas não ande sozinho, vem comigo, vem para a minha graça. Não é obra, é graça. Não é que você consegue, eu consigo, por você, vem comigo. Porque o Pedro vai dizer assim, vai continuar dizendo, o versículo de número 21, para isto fostes, olhe, chamados. Pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuiu o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então siga os passos. Quais são os passos? Não se deixar vencer pelo mal.
E quando não conseguir mais, se entrega. Se entrega. Jesus, eu entrego essa causa, esta situação nas tuas mãos, porque eu sozinho não consigo. Mas eu sei que o mal não é o meu caminho. Então eu entrego isso nas tuas mãos. O Senhor que sabe fazer justiça. O Senhor que sabe fazer justiça. Está nas tuas mãos. Eu vou continuar andando no caminho do bem. Eu vou continuar andando com o Senhor. Eu sei que o Senhor só me fará o bem. E por fim, por que vale a pena? O Jonathan Edwards chegou a dizer assim que aqueles que desejam uma vida piedosa, ou seja, essa vida nesse caminho proposto por Jesus, descobriram que são eleitos. Descobriram que são eleitos. Agora, por fim, vale a pena. Porque andar nesse caminho é libertação, é liberdade de uma vida sem sentido. É libertação de uma vida sem sentido. E a expressão que o Pedro usa para uma vida sem sentido é uma vida desgarrada. É uma vida que caminha e não chega a lugar nenhum. É uma vida que cansa. É uma vida de sofreguidão. É uma vida de frustração. É uma vida de correr atrás de vagalumes, atrás de promessas vazias, atrás de miragens, atrás de ilusões. Na hora que você pensa que vai beber água, é areia. E aí você diz: eu caminhei tanto pensando que era água, e é areia. Eu só preciso te fazer 2 perguntas para você entender tudo. 2 perguntas só, para você entender tudo. Primeira. Qual foi a época da sua vida que você andou mais longe de Jesus? Qual foi a época da sua vida que você andou mais longe de Jesus? E a minha segunda pergunta é a seguinte: nessa época, nesse tempo, você mais ganhou ou mais perdeu? Você mais ganhou ou você mais perdeu? Pastor, eu perdi tempo. Eu perdi oportunidades porque eu estava tão que eu nem enxerguei. Pastor, eu perdi vida. Perdi. Ok. É o que o Paulo vai dizer mesmo. Romanos 6:21. Ele vai dizer assim: que frutos colhestes das coisas de que agora vos envergonhais? Que frutos colhestes? Das coisas de que agora vos envergonhais, pois o fim delas
é a morte. Mas o Pedro está dizendo para mim e para você, irmão, está dizendo para você, irmã, que isso agora é passado. Passou. Não é mais a tua realidade. Não é mais o que você vive. Não está mais você sendo roubado. Pelo contrário, você está sendo restaurado. Porque ele termina dizendo assim, versículo 25, porque vivíeis, passado, como ovelhas desgarradas. Mas, agora, retornastes. E esse retornar é porque alguém te trouxe, Deus, ao pastor e bispo da vossa alma. Se você tem essa experiência, então você sabe, eu nem precisava te dizer, que a tua única preocupação agora é permanecer com Ele. Aquele que cuida da sua vida melhor do que você. É como disse assim um pastor uma vez. Jesus é como se fosse uma escada rolante. A única coisa que você precisa fazer é permanecer nela, que ela te leva. E não é verdade que uma ovelha, eu não estou falando ovelha gente, estou falando ovelha, bichinho mesmo. Qual é a única preocupação que uma ovelha precisa ter? Qual é a única preocupação que uma ovelha precisa ter? Me diga. Porque a ovelha não consegue buscar nem a comida dela. A ovelha não consegue pegar nem a água para ela. E quando ela acha que ela pode, quando ela acha que ela consegue, o máximo que ela consegue é se perder. O máximo que ela consegue é se desgarrar e ficar suscetível ao ataque do mal. A única preocupação que uma ovelha precisa ter, sabe qual é? É ficar com o seu pastor. Permanecer dia após dia com o seu pastor. Porque permanecendo dia após dia com o seu pastor, sabe o que o pastor vai fazer? O pastor vai conduzir ela para as águas tranquilas. O pastor vai conduzir ela para os pastos verdejantes. Ainda que em alguns momentos tenha de passar pelo vale da sombra. O pastor vai conduzi-la no caminho da justiça, cujo final é vida. Não é morte, mas é vida. É por isso que o Davi disse assim: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Olha, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande num vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então eu quero terminar com uma pergunta para você. Há no seu coração
esse desejo santo de andar no caminho da justiça. Há no seu coração esse desejo de andar no caminho de Jesus, o caminho que não leva à morte, mas leva à vida. Se há, quero te dizer que essa é a maior evidência, se há no seu coração, Jesus, é o meu desejo, eu quero andar no caminho da justiça. Essa é a maior evidência, não de que você será liberta. Essa é a maior evidência de que você já foi liberta. Você já foi liberto. Você já foi liberto. Te libertar é coisa exclusiva de Cristo. Só Ele pode fazer. Mas andar liberto é uma decisão minha e é uma decisão tua. Por isso eu oro. Minha oração é que você decida hoje, em nome de Cristo Jesus, andar liberto. Andar no caminho da justiça. Andar no caminho da paz. Andar no caminho do bem. Andar no caminho da vida. Andar no caminho de Jesus. E que todas as bênçãos espirituais, todas elas, que Jesus já conquistou para você na cruz, sejam realidades na minha vida e na tua vida, para a glória dele e para a nossa salvação. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.